Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias e a primeira informação é sobre o Galo, é o time que mais finalizou no Brasileirão, foram 83 chutes, foi também aquele que mais finalizou certo, 23. Ainda assim, o Atlético segue sem vencer no Campeonato Brasileiro, número que chama bastante atenção, são 2 pontos conquistados em 9 possíveis. Para completar, o Flamengo é líder do Campeonato Nacional, ao lado do Palmeiras. Temos 6 clubes ainda invictos, depois de 3 rodadas, o Sport é o lanterna e 7 clubes ainda não venceram. Com uma observação importante, o Botafogo, atual campeão brasileiro, aparece apenas no 10º lugar. Para fechar o giro de notícias, uma curiosidade sobre o futebol mineiro. Atlético e Cruzeiro empataram na Série A, Atlético e América perderam na Série B. Não foi um final de semana dos sonhos para os mineiros. Temos falar do Galo? Ou vocês não estão afim? É o Band News na área só do Cruzeiro? Não. É especial? Se for pra falar do que o Atlético tá jogando, a gente pode tirar férias quando o Atlético jogar o Campeonato Brasileiro. Tá mal? Planejamento tá legal, né, não, Thiago? Não é só planejamento, cara. Os caras precisam render mais em campo. Os zagueiros precisam render. O seu zagueiro que veste farda chega, farda e joga, aliás. Precisa render. Todo mundo precisa render, cara. O Atlético ontem faz um jogo contra o Vitória. Volante, irmão. O Atlético faz um jogo contra o Vitória, que o Atlético tem obrigação de vencer, jogando como mandante, do lado da torcida. O Atlético não consegue vencer o Vitória. Aliás, o Atlético fica 2 vezes atrás do marcador. O Atlético perde gol pra cacete, o Atlético não faz gol. Tá, irmão, mas isso todo mundo sabe. Então precisa treinar. Tá o problema. Precisa treinar. Bota esse cara pra treinar mais. Finalização, marcação. Você escutou o time tá mal. Ontem do Cuca? Não, do Cuca não. Então ele pega e fala um trecho assim, tem que colocar o pé na forma e resolver algumas coisas no particular. O que ele quis dizer com isso, Então, não sei mesmo. Talvez ele possa estar insatisfeito em que pese o Atlético não ter tido o Lianco ontem, Elton, que indiscutivelmente é o melhor jogador da defesa do Atlético, Sim. mas eu acho que mesmo sem o Lianco, o sistema, Sim. e aí não é a última linha, aí quando eu falo sistema, são todos. O Atlético não pode tomar 2 gols por Vitória da maneira que tomou. Então, Não, hipótese alguma. Não pode. A postura é completamente equivocada. Não pode. Valor, aí vem um problema que a gente tá debatendo bastante, que é a questão dos volantes. Eu vejo no jogo, principalmente no jogo de ontem, um jogo com Rubens e Fausto Vera, 2 volantes. O Rubens, no caso, é improvisado, né? A gente pode falar que o Rubens é improvisado. Isso. E na função que estava. Isso, e que não é o volante pegador. Sim. E o Fausto Vera, ele não tem isso também como qualidade. A qualidade é a capacidade que ele tem com a bola nos pés. Leitura de espaço, saída de jogo. Então, eu acho que também gera uma fragilidade para o sistema defensivo quando você tem 2 jogadores do modo que é Rubens e Fausto Vera no meio campo. O meio campo sofreu muito ontem com a aceleração que o Vitória ele acelera. A gente pode discutir a velocidade. Sim, o Mateuzinho, impressionante. Ele é um time, né, Thiago? O Vitória é feito pelo Carpini para acelerar, né? Pelos lados. E eu acho que o Atlético sofreu muito com essa velocidade do Vitória. Muito. O Natanael, por exemplo, acho que é o primeiro gol, uma pressão em cima dele que ele acaba perdendo a bola. Isso. Então, assim, o sistema de jogo que normalmente a saída de bola era feita ali pelo Franco, pelo Menino, pelo próprio Rubens, que em outras oportunidades, não tinha essa capacidade de saída de bola, a bola chega até o Natanael e ele não tem o movimento, não faz o movimento correto e acaba perdendo a bola e dando a possibilidade do Vitória construir o primeiro gol. O segundo gol é um contra-ataque nato e, sim, o menino é bem bom de bola, hein? Esse menino do Mateuzinho. Mas não pode tomar um contra-ataque daquele num 3 contra 2. Não dá. O lance do segundo gol do Vitória é ridículo. Ridículo. Eu acho posicionamento defensivo tem que lembrar, foi né? O espaço naquele lance. O Atlético empatou com Vitória, como você disse, que esteve 2 vezes atrás do marcador. O campeonato do Vitória é bem diferente do campeonato do Atlético. Maioria dos jogadores. O Atlético tem 19 jogos na temporada, não é isso? 19? É 21, né? Conta 19. Contando dos oficiais. Isso. Oficiais 19. Everson 16, Júnior Alonso 16, Arana, que saiu machucado ontem 16, Natanael 16, Scarpa 16, Rubens 16, Menino 16, Lianco 15, Coelho 15, Alan Franco 15, Hulk 14, o Cuca vai ter, aí me desculpem aqueles que, tomara que a janela chegue logo, tem muito campeonato antes da janela. Tem muito campeonato, 2 meses de campeonato. O Cuca vai ter que arrumar soluções
dentro do elenco, vai ter que promover de repente mais 2 jogadores da categoria de base, não para ir lançando nos jogos. Vai preparando, vai colocando junto com o profissional, treinando, quando for possível dá 10 minutos, dá 15, porque é muito bonitinho esse discurso de tomara que a janela de transferências chegue logo, seu Everton Guimarães, falando diretamente para você, mas até lá o Atlético tem muita coisa a ser decidida. Mas é o que se não me engano, são 16 jogos. Se não chegar, porque isso se aqui não chegar, que eu tô dizendo vai muito em cima do que o Cuca, porque o treinador diz, né? A gente não compra o argumento. Ele tá querendo, ele tá buscando um meia que joga aberto pela direita que ele não tem, o volante que ele perdeu e não foi reposto. Não. A saída do Otávio. Não tô dizendo, veja bem, ninguém tá dizendo que o Otávio seja a resolução de Não, todos os mas problemas. seria útil. Mas Ontem, isso. jogaria ontem, Mas titular saiu, não ontem. foi reposto. O Daverson, características. Você não vai dizer que é o João Marcelo, né? Não. Pois é, então tudo bem. Aí, vamos mas lá. é a característica. Não, né? não. Mas não é ele, né? Veio pra substituir. Não, ou foi uma Cuca não aposta do quer Atlético? que seja ele. Não. Não, Foi uma não, aposta mas do eu não quero que Atlético. seja ele, O João Marcelo tá chegando, o fruto dele pode ser dado É daqui isso 2 aí. anos, porque ele Sim, tem 19. eu entendo. É igual o Ivan. O fruto dele pode dar daqui 3 Eu anos. compreendo, mas Mas o se Cuca tá não quer que seja no ele. banco e no elenco, daqui a Então, pouco ele tem que começar ele a vai entrar. ter que usar. Não, Igual mas é era alguém o mais caso do experiente, é o Patrick, ponto. gente. O Isso. Patrick, ele tem que ser utilizado. Tem que ser. Tem que ser não utilizado. faz sentido contratar, envolvendo uma negociação como a do Paulinho. Envolvendo uma e não- negociação do e não Paulinho, utilizar. tem que E a utilizar. questão é mais a escassez. O que acontece é o seguinte: o trabalho de encaixe do time tá feito. Acho que o time é encaixado. É. O Cuca organizou o time. Não dá pra duvidar da capacidade dele, ponto. Uhum. Agora, esbarra na qualidade técnica e na limitação do elenco. Do elenco. O time titular do Atlético é bom. O elenco bom. é curto. Quando eu falo de Exatamente. elenco curto, gente, são essas situações que a gente tá aqui quebrando a cabeça e o Cuca quebra ainda mais. Na próxima rodada, ele provavelmente não vai ter o Arana. Aí ele coloca o Caio. E quem tá na do Caio agora? Quem é o cara que Vira o pode Rubens. entrar na do Caio? Se ele perde por algum motivo Vira o o Caio, Rubens. ele vai Não, ter tá que- o vendo, Rubens Thiago? é o Olha só, Rubens. Então, aí vira o é Rubens. O faço Rubens é tudo. o Daqui a Rubens- pouco Rubens perde é que- o Coelho, aí quem que vai aparecer? Quem vai aparecer na do Coelho? O Rubens. O Rubens. É que pra você ter o terceiro lateral, eu acho exagero. Eu entendo. eu acho Mas exagero. o fato é que você não, perdeu agora, o seu- Ô, Thiago, foi Agora, Thiago, não, eu foi entendi, só um eu exemplo. entendi. Foi só um Mas exemplo. agora, você colocar, por exemplo, o Rubens pra jogar como volante, como meia, como zagueiro, como lateral esquerdo. Na verdade, Você vai o que eu matar o entendo cara, sobre velho. o Rubens, eu tava até conversando com um amigo hoje, que é o Felipe Nassif, falei, Felipe, o que eu acho do Rubens, que eu entendo do Rubens, é que o Atlético, o Cuca está... eu acho bom jogador, mas não acho que é jogador para ser titular no Atlético. Quando o Rubens passa a ser titular, vai me dizer muito sobre o elenco que o Atlético tem. Eu gosto do jogador, não, mas eu HG. acho que tá sendo um lance mais de bom. Vamos lançar e botar para rodar, para vender, porque ele é um cara que tem mercado. Você mas lembra tem em 2023 que a gente pediu que- o Rubens como titular na Não, ponta esquerda? eu tô- E eu acho absolutamente Ô, justo ô, e ô, louvável. Thiago, Ele não era um problema de elenco. Veja bem, O Atlético tinha um bom elenco. Eu E ainda assim, ele gosto, jogando foi bem eu naquela gosto função. do futebol do Rubens. Só que quando o Rubens passa a ser titular do Atlético, eu acho que nós temos que repensar sobre a questão do elenco. O Atlético tem um Eu não vejo elenco problema. curto e com limitações. O time titular é bom. Se você pegar o time titular com o Lian, com o Alonso, com os 2 laterais, com o Natanael e com o Arana, e aí o problema é que esse meio-campo, o seu primeiro volante que machucou, não era primeiro volante. Não é de origem. O Franco não é primeiro volante. Ele Maltratam está. demais o Rubens no Atlético. Aí você Bota ele pra jogar em pega, posições que ele o não Franco. Aí gosta, se o que ele não Franco joga. sai, você pega o Rubens e põe por ali. Aí também você acho. sacrifica Eu o também, menino. eu acho que Aí isso- você tem o Rony, o Coelho e o Hulk. Se um deles oscila, Não, você maltratam você olha demais o pro Rubens. banco e você... Não se apega a isso, não. Não, Fala maltratam do elenco. demais o Rubens. Não. O Rubens pode Dá ser uma titular desse elenco do pulverizada. Dá Atlético. uma pulverizada. O Rubens poderia ser titular do então elenco que beleza. briga pro título Em brasileiro. que posição, irmão? Eu acho que pelo lado esquerdo você tá Eu ofensivo. acho pelo lado esquerdo. Sim, porque Tá é lá, no meio- é lá onde ele joga melhor. Um segundo... A preocupação hoje no Atlético é muito mais do que técnica, é física e numérica. Daqui a pouco vai faltar gente para estar na relação dos jogos. Olha Ele o banco fala do em Atlético. potencializar os jogadores que aqui estão. Potencializar. É uma palavra importante e é nítido que o Atlético precisa potencializar. O Atlético, eu falo, num todo, fazer que os jogadores rendam o melhor de cada um. Foi o que eu comecei aqui o programa falando, né? Cobrar dos jogadores. Foi o que acabou de falar agora. Isso, mas ele também Ele tem que cobrar do jogador ele pra melhorar. precisa. O Atlético não pode. O Atlético se desorganizou ontem dentro do campo. Só sobre o menino, você falou aí a respeito do menino e o debate acabou a gente não comentando sobre isso. Eu, Elton, achei estranha
a situação do menino. Nos últimos 2 jogos, ele não manter aquela sequência. Porque era um nome que aqui mesmo no programa elogiamos por várias vezes, rendendo bem, jogando bem, se aproximando da área, não pisando dentro da área, que pode ser uma das coisas que o Cuca quer do seu segundo volante. Um jogador que crie e pise dentro da área. Que isso, do menino, você vai ver um pouco de criação, você vê aproximar, pisar dentro da área, não é o cara que pisa, ele é o cara do arremate mais longo, né? Tem um chute muito forte, tem uma qualidade com a perna direita muito boa, mas não chega a pisar dentro da área. O ideal, na sua opinião? O ideal pra mim era o que começou a temporada. Agora, como que tá disponível? Não. Só pra falar, o meu ideal era o que começou a temporada, com o Alan Franco e com o menino. Não tendo, cara, agora olha só como que tá a opção. Um 4-3-3 com menino, aliás, com Rubens, menino e Scarpa? Scarpa, isso. É o seu, Galante? Esse seria o meu, com todo mundo saudável, tá? Eu acho que vai por essa linha, sim. Não tem falta de opção. Ó, pra não falar que eu não critiquei a diretoria, já que você tá querendo que eu critique. Não é que eu quero, eu acho necessário. Então, já que é necessário, eu vou falar. Olha só, o Cuca chega numa coletiva, numa quinta-feira, e vira e fala que o Ivan Romano não está preparado. Mas aí chega no domingo, ele é titular dele. O Fausto Vera, que não estava sendo relacionado, né, para os jogos, chega no domingo, vira titular. Eu falei que ia dar problema. Eu falei que ia dar problema. É o problema do elenco do Atlético. Se a diretoria não enxergou isso agora, depois dessa situação, e não contratar no meio do ano, aí deixa eu te falar um negócio, aí desiste o torcedor de acreditar em qualquer coisa. Porque isso foi escancarado do Cuca. Trouxe o Vitor Hugo. Nós vimos como é que foi o Vitor Hugo na direita, né? Aí não deu jeito. Aí foi buscar, podia ser ou o Rômulo ou podia ser o Ivan Romano. Por que o Rômulo não teve oportunidade? O Rômulo joga mais pela esquerda. A base no Atlético ele joga pela direita. Não. Ele já jogou pela esquerda em alguns jogos. Ele pode jogar nas duas. Porque o pensamento da diretoria ia igual o seu. Você falou que não tem ninguém na base para completar. Mas não tem. O Rômulo já está no elenco principal. Mas não tem. O que eu tô falando assim, o Rômulo está há mais de um ano lá, já jogou vários jogos. Por quê? Aí o Cuca falou, porque tinha que dar... quem tinha mais ritmo de jogo era o Ivan Romano. Pô, então por que não coloca então o Rômulo para poder jogar em alguns jogos aí, quando tem a necessidade, como era o Iquique no meio de semana? Só te quebrando. O Atlético jogou com o Iquique na quinta-feira. Dia 10. Quinta-feira foi o mesmo dia do jogo do Cruzeiro e Atlético no Sub-20. Foi um dia antes. Foi quinta. Foi na quarta. Foi quinta, não foi no Valor? Foi quarta. Foi quarta que o Ivan Romano foi pro banco nesse jogo. Ele estava no banco contra o Iquique. Com o Iquique. Estava no banco. Então é isso. Então ele joga na quarta, no clássico Cruzeiro e Atlético, fica 1-1. Fica 1-1. Na quinta, ele fica no banco contra o Iquique. E no domingo vira a opção de titular. Pois mas virar opção é pra expor as carências ou é Não, foi por falta de opção. O Cuca chegou e deu entrevista antes do jogo e falou, olha, o que eu vi do Vitor Hugo aqui não me agradou, eu tentei testar ele no sábado, ele não foi bem. Aí eu peguei quem a gente entendeu que estava na melhor condição. Mas na melhor condição do quê? De ritmo de jogo. Não é na melhor condição técnica que poderia resolver. Quem está no melhor ritmo de jogo. Quem é? É um menino de 18 anos. Porque não tem o Rabelo que está lesionado. Ninguém vai ter condição de jogo. Não, eu gostei de ter colocado ele. Mas não foi mal, não. Eu gostei dele. A torcida atleticana, o Galo, né, com dificuldades aí financeiras atravessada nos últimos dias, o Galo acabou que nessa janela caseira, né, não se reforçou, não trouxe jogadores para o seu elenco para suprir, né, algumas saídas do Galo. Alguns outros jogadores que chegaram não são à altura para se tornar titular e problemas de lesões que vêm se agravando na equipe deixa aí o elenco mais curto, né? E o Galo esperar até a próxima janela, dia 2 de junho, está muito longe para poder se reforçar, né? E até os jogadores chegar, se adaptar, o Galo pode sofrer muito no Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e até Copa do Brasil. Quero sua opinião nos comentários, não esqueça de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.